estava orando ao Senhor, todos estão me ouvindo muito bem? Quando eu estava orando ao Senhor e pedindo uma mensagem, Deus falou muito forte ao meu coração, missionária Júlia, que Ele quer parar de tratar o povo com bênçãos isoladas. Ele não quer mais caminhar com relacionamentos com bênçãos isoladas. Nós temos que parar de medir o nosso Deus por uma bênção. Ele quer começar a tratar você com uma vida plena com Ele. Ele quer hoje, comigo e contigo, uma transformação de vida. Sabe? O inimigo, querido, da nossa alma, ele tem muita sagacidade. Quando nós chegamos na presença do Senhor, quando nós começamos a andar com Cristo, Deus começa a derramar bênçãos sobre nossas vidas. Deus, ele começa a se revelar, pastor Fábio, para nós. Deus, ele começa a se revelar ao povo. Só que infelizmente, às vezes na nossa caminhada, a gente começa a andar com Deus e recebe uma bênção e glorifica. Recebe uma segunda bênção e glorifica. Recebe uma terceira bênção e começa a ver Deus agindo na nossa vida. Mas o que é que eu tenho que compreender? Que da mesma forma que Deus está trabalhando, existe um inimigo também atuando. E qual a função do inimigo? Distorcer o que Deus está fazendo nas nossas vidas. É isso que Satanás quer. Aí ele coloca bandejas. Aí no meio da sua caminhada com Deus, ele te chama para negociar. Mas calma aí, não é desse jeito não, pastor Elias. Oh, não é desse jeito não, pastor Isaac. Tem um jeitinho aqui que as coisas acontecem mais rápido. Você já está caminhando, mas tem coisas que podem chegar mais rápido. E ele quer desfocar você da caminhada. E quando você abre os olhos, o que acontece? Você toca na bandeja de Satanás. Mesmo já com tempo de caminhada. Às vezes a gente se deixa levar por coisas deste mundo e nós tocamos em coisas que Satanás nos oferece. E você sabe qual é o grande problema disso, igreja? É que, como eu falei, a caminhada com Deus, 1 passo, 2 passos, 3 passos. E quando eu toco, quando eu negocio, quando eu não me firmo na palavra, quando eu não faço como o coral do Sobradinho cantou aqui, quando eu não tenho raiz, eu preciso ter raiz com Jesus. É por isso que vem provas, é por isso que vem lutas, porque Deus não vai construir nada em alicerces fracos. Deus não constrói projetos em pessoas fracas. Projetos grandes são em cima de pessoas grandes, são em cima de estruturas fortes. Mas igreja, para a estrutura ser forte, o que tem que fazer, igreja? Tem que cavar. Tem que cavar. Só que cavar dói. Descer dói. Ninguém quer descer, mas faz parte do processo. Porque quanto mais eu desço, eu vou subir na presença. Eu não troco a bênção pelo abençoador. E aí o inimigo quer fazer lambança no meio do povo de Deus. E aí ele traz a proposta. E às vezes eu toco na proposta. E você sabe qual é o grande problema? O que Deus construiu, às vezes desaba. O que Deus construiu, depois que a gente toca, a gente cai em si. Porque o inimigo é assim. Depois que ele apronta, ele lhe deixa só. O nosso Deus não deixa só não. No meio da batalha, pode glorificar. Pode glorificar. No meio da batalha, no meio do vento, no meio da tempestade, Ele está contigo. Ele sempre está conosco. E isso é algo que eu tenho que entender e compreender. Agora o inimigo, ele faz a lambança e sai. E quando ele sai, aí eu vou ver o estrago. Ei, aí Deus começou um projeto em começo. Minha e é sua. Agora a consequência não.
O problema é a consequência das atitudes. Eu tenho poder da escolha, mas eu não tenho poder da atitude. Depois que eu solto uma palavra, depois que eu solto uma frase, depois que eu faço algo, não tem mais volta. E consertar é difícil. Por isso que eu tenho que estar ligado no trono. Eu tenho que entender que Deus, Ele não quer mais que nós vivamos de bênçãos isoladas. Deus quer um relacionamento. Deus quer uma vida comigo e contigo. Deus tem projetos grandes. E eu tenho a ousadia de falar pelo Espírito Santo aqui, que não é na vida de um, é de todos. Deus não tem acepção de pessoas. Deus, Ele olha do menor ao maior e tem projetos grandes. Agora eu tenho que compreender os projetos de papai. Eu tenho que entender a forma como Jesus caminha, a forma como Ele trabalha. Ei, igreja, quando a gente vai para dentro da Bíblia, eu vou pegar um exemplo muito claro da vida de Moisés. Moisés, quando ele nasce em uma casa humilde, de uma mãe humilde, de uma família humilde. E de repente, aquele menino está dentro de um palácio. Aquele menino começa a viver como príncipe. Aquele menino tem tudo à tua volta. Só que no momento que o nosso Deus chama ele para perto, na hora que o nosso Deus inicia o projeto na vida de Moisés, Moisés perde tudo. Moisés já era um homem formado. E ele sai do palácio para onde? Para o deserto. É porque no deserto o nosso caráter é forjado com Deus. Oh, queridos, esse deserto que você está atravessando vai te fazer uma pessoa forte lá na frente. Não retroceda. Não retroceda. Jesus preparou essa festividade para falar assim: eu sou contigo, igreja. Não retroceda. Não toque na bandeja de Satanás. Entenda. Nós temos que entender, missionária Júlia, esse trabalhar de Deus. E Moisés, ele começa a caminhar no deserto. E Deus prepara algo para ele. Ele vai morar na casa de um homem, se casa com uma das filhas deste homem, e de repente aquele homem está fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas do sogro. Pense numa contradição. Como é que eu posso compreender que Deus está na minha vida, se em um determinado momento Ele me leva para um palácio, depois Ele me arranca para um palácio e me coloca num deserto cuidando de ovelhas? Mas o caráter dele estava sendo forjado. Sabe para quê? Para algo grande que Deus tinha na vida dele. Como aleluias! Glória a Deus! Deus vai transformar vidas aqui nessa noite. E a Bíblia relata assim: e Moisés apacentava as ovelhas de seu sogro. Só que ele não estava ali frustrado. A Bíblia não mostra que ele estava ali reclamando, porque você não vai ver Deus descer em vida de pessoas que murmuram. Você não vai ver Deus respondendo pessoas que reclamam, pessoas que maldizem a sua própria vida, que é uma arma terrível de Satanás. Quem está entendendo? Ele estava em uma situação, mas agora ele se encontra em outra. Tem momentos na minha vida que Deus tem chamados para a minha vida. Só que eu, antes de compreender, eu vou passar a igreja, por quê? Por experiências. E as experiências muitas vezes são doloridas. E eu venho te falar assim: não desista, Deus é contigo. Ei, Deus fez uma promessa muito grande para mim. Deus, certa feita, falou que tinha algo grande na minha vida. Só que eu não fiquei parado.
esperando o que ia acontecer de grande. Eu comecei a buscar. Sabe o que eu fiz, pastor Isaac? Eu montei uma empresa de representação. Não deu certo, igreja. Quebrou. Mas quebrou porque Deus não era comigo? Não, alguma coisa Deus me ensinou lá. Algo Deus me mostrou lá. E não era aquilo ainda que Deus tinha para mim. Então talvez você está vivendo um momento que a tua bênção que Deus tem para você ainda não chegou. Mas Ele está lhe preparando. Ele está aplanando o caminho. Não retroceda. Não volte atrás. Você sabe, o problema do homem e da mulher de Deus, o problema é se surgir a dúvida de quem opera. E você sabe quando é que a dúvida entra? Através do pecado. Se eu caminho com Deus, na vigilância da palavra, criando raiz, tudo na minha vida é Deus. Tudo na minha vida é Deus. E eu montei aquela representação, não deu certo, fechou. E aí eu fui buscar outra coisa. Eu montei uma distribuidora de cesta básica. Não deu certo, fechou, também quebrou. Eu fui montar uma distribuidora de açaí. Também não deu certo, fechou. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, não estava na mensagem. E aí eu montei, queridos, uma distribuidorazinha de rodo mágico, e saí vendendo. Sabe o que aconteceu? Quebrou, fechou. Mas será que Deus não estava comigo? Lógico que estava, o tempo todo. Deus estava comigo na hora que eu abri e na hora que essas empresas fecharam. Doeu, eu chorei, porque eu imaginava que a coisa iria acontecer. Só que não é do meu jeito, igreja. Você sabe por quê? Deus tem infinitamente mais para mim e para você. Para mim e para você. Só depende de mim e de você crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, igreja, é impossível agradar o nosso Deus. E eu tenho que me manter firme. Aí a Bíblia fala que Moisés está lá. E olha que interessante. Ele pastoreava as ovelhas do sogro. E às vezes Deus nos dá algo para cuidar. E a gente não zela. E a gente não cuida como deveria. Não damos a importância que deveríamos dar. Deixa eu te falar algo aqui. Algo muito mais importante Moisés tinha. Estava casado com a filha de Jetro. O que era mais importante, a filha ou a ovelha que ele cuidava? Só que às vezes damos muito mais valor àquilo que nós não temos e desvalorizamos o que temos. Ei, você tem a preciosidade da salvação carimbada no seu passaporte. Ei, glória a Deus. Jesus pode voltar para mim e para você daqui a pouco. E a preciosidade da salvação nós temos. Então Ele não quer mais um relacionamento com bênçãos isoladas. Ele tem uma bênção? Tem para todos. Ele tem uma cura, Ele tem uma casa, Ele tem um carro, Ele tem um emprego, Ele tem. Só que Ele quer uma vida. Uma vida. O Espírito Santo quer habitar em mim e em você. E a Bíblia continua falando que quando ele pastoreava, sem reclamar, sem murmurar, com muito zelo das ovelhas do teu sogro, ele vê uma sarça ardendo, pegando fogo. Ei, mas deixa eu te contar um negócio. Era normal a sarça pegar fogo. A sarça era uma planta comum do deserto. E Deus é assim, queridos. Deus ele se revela nos comuns. Deus ele se revela nos pequenos. Deus ele faz a obra dele aonde o homem acha que não dá para fazer. Você entendeu? Só que a diferença, mas você sabe qual foi a diferença? Moisés olhou aquela sarça pegando fogo e voltou a fazer o que ele estava fazendo. Não é assim, pastor?
Só que algo chamou a atenção dele, porque geralmente o fogo se apagava. É aquela caminhada, é aquela história que eu falei contigo. Nós começamos muito bem com Deus, mas daqui a pouco o fogo se apaga. Só que algo chamou a atenção de Moisés. Foi o quê? O fogo não se apagou. Então quando o fogo na minha vida não se apaga, e nem na sua, nós chamamos a atenção do mundo. Nós chamamos a atenção. E a atenção começa a se voltar para mim. A atenção começa a se voltar para você. É quantos anos, pastor Elias Silva, de caminhada? 40. E o fogo pegando. E o povo glorificando. E o povo cantando os hinos. Porque o fogo continua aceso. Não se vendeu. Eu tenho certeza que propostas teve para se vender. Não precisa nem falar. Porque Satanás é assim. Ei, queridos, não deixe o fogo de Deus apagar nunca na tua vida. Deus tem sonho, Deus tem promessa, e Deus está aí para realizar. Olha, existem 3 tipos de sonhos. O meu, qual é o meu e o seu? É onde a gente quer chegar. E como é gostoso sonhar. Como é gostoso viver do lado de um Deus que nos dá esperança de um dia estar na prisão e no outro dia ter um anel de rei no dedo. Só quem faz isso é o nosso Deus. Só quem ergue do monturo do necessitado é o nosso Deus. Ei, quando eu imagino que eu estou indo para longe da presença, porque o mundo quer mostrar isso. Quando você imagina que está ficando longe daquilo que Deus quer, Deus abre a porta e te mostra, basta estar com Ele. E é tão bom sonhar, igreja. Você sabe por quê? Quando eu sonho, a esperança do sonho é tão grande, pastor, que eu já começo a viver o sonho antes dele se concretizar, não é assim? Hã? Quando eu penso numa casa que eu quero, eu já não começo a morar lá antes de ir para lá? Quando eu começo a pensar numa moto e num carro que eu quero, a gente não se vê dirigindo aquele negócio antes de chegar nas nossas mãos? Isso nos dá uma esperança, isso é muito bom. Deus gosta disso. E quanto mais quando você coloca a esperança e o sonho nele, porque você está dizendo assim: eu creio, eu confio, eu espero, e eu sei que vai acontecer. Que o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Existe o meu sonho, é onde eu quero chegar. Existe o sonho de Deus. E o sonho de Deus, ele para a minha vida é o bom, o perfeito e o agradável. E existe o sonho de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Sabia disso? Mas hoje você sai daqui, queridos, com essa receita do sucesso, com essa receita de entender que o Espírito Santo quer habitar em você, que o Senhor quer caminhar contigo, e que o Senhor tem uma nova proposta para a tua vida. É a proposta daqueles que não retrocedem, porque o povo de Deus, Deus falou que o povo dele não retrocede, e o que retrocede, Deus não tem prazer. Então nós não somos do que retrocede, amém? E toda vez que a gente fala de sonho, a Bíblia fala de um sonhador. Eu vou correr por causa do horário, mas olha, igreja, Gênesis 37:5. Gênesis 37:5. Pode ficar com sua Bíblia fechada? Eu vou ler, vou falar 4 palavras. Gênesis 37:5. Teve José um sonho. Teve José um sonho. Assembleia de Deus Pentecostal, cada um aqui tem um sonho, e Deus quer te fazer chegar lá. Gênesis, não precisa abrir também não, 41, verso 42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete e o pôs na mão de José,
e fê-lo vestir de roupas de linho fino, e lhe pôs um colar de ouro em seu pescoço. Oh, glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! José sonha, eu sonho, e Deus realiza. Só que o que eu quero falar para você é o seguinte: do 37 para o 42 foram 14 anos. 14 anos, igreja. Deus, ele estava preparando o Egito para José chegar? Ou o Egito já existia? O Egito já existe. A tua bênção já existe. O que você precisa já existe. Agora Deus está preparando você para poder lhe entregar a tua bênção. Em 14 anos, Deus prepara aquele menino, mas um menino cheio de Deus, em um homem, para assumir um trono. Você sabe por quê? Porque ele não retrocedeu. Você sabe por quê? Porque ele não negociou princípios. E eu não negocio princípios quando eu estou enraizado na palavra. Ó o hino: só quem tem raiz. Fazer igual o pastor Raimundo. A gente não pode começar a louvar, mas você louva bem, pastor. Você louva bem. Você está entendendo, igreja? Por que ele chegou? Porque ele tinha raiz. Eu enxergo José pequenininho na casa do pai dele, com aqueles irmãos atribulados. Na hora do culto, Jacó falando bem assim: José, chame logo os seus irmãos. Por que ele mandava José chamar os irmãos? Porque José era o primeiro a chegar. José, ele queria ouvir o pai dele contar as histórias, porque José, ele tinha interesse nas coisas de Deus. Então, quando eu tenho interesse nas coisas de Deus, Deus tem interesse em mim. Quando eu tenho interesse nas coisas do Senhor, o Senhor tem interesse nas minhas coisas. A Bíblia fala que o Senhor sonda os nossos pensamentos. Você não precisa nem pedir. É gostoso orar, para ter intimidade. Mas antes que você abra tua boca, o Senhor sabe do que você precisa. Ei, teu Deus é vivo, igreja. Teu Deus é vivo. O teu Deus não entra no ringue com Satanás, não. Quem é Satanás? Satanás, para mover, para ele se mover, ele tem que pedir permissão ao nosso Deus. A chave da casa dele está no bolso do nosso Jesus. Agora cabe eu vou valorizar mais quem? Eu vou acreditar mais em quem? Eu só tenho que compreender que tem processo. Ei, essa frase não é minha não, mas eu ouvi um pastor falando: nunca quebre o processo, para o processo não lhe quebrar. Você está entendendo isso? Não pule etapas. Entenda os processos de Deus na tua vida. E aquele menino chega cedo para o culto. Enquanto ele está prestando atenção nas palavras que o pai dele fala, das maravilhas que o Deus dele fez, eu viajo na história e vejo os irmãos lá bagunçando, andando, caminhando, esperando o culto acabar. E ele ali, o culto acaba e ele está interessado em quem é Deus. Você entendeu como é que Deus escolhe? Deus escolhe aquele que vai suportar. Deus, ele escolhe aquele que sabe que ele vai conseguir cavar. Deus não tem projeto raso para ninguém. Mas às vezes eu não consigo no dia a dia encarar os processos. Aí eu vou e volto. Aí eu vou, um passo para frente, um passo para trás. Aí eu canso, o tempo passa, eu me frustro, eu não vejo as coisas acontecendo. Elas até começam a acontecer, mas só que o inimigo manda propostas, eu negocio e volto. Só que eu quero liberar uma palavra nessa noite para a tua vida. Nunca mais, igreja, vocês vão retroceder. Nunca mais você vai entender assim: o meu Deus é comigo, o meu Deus está comigo, o meu Deus passa comigo, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer luta, Ele é contigo. Por isso que Deus escolhe José.
Aparentemente, as coisas começam a acontecer na casa dele. Aquele menino tem um sonho que o sol, a lua e as estrelas iam se dobrar diante dele. O sol era o pai, a lua era a mãe, as estrelas eram os irmãos. Que sonho é esse? Ei, se o teu sonho não estiver alinhado com Deus, permita Ele transformar nessa noite. Agora, assim que você convidar, assim que você permitir, amanhã quando você vê o rebuliço, entenda que é Deus. Porque eu tenho o costume de chamar Deus para os meus sonhos, eu tenho o costume de chamar Deus para a minha vida, mas nunca fica como dá. Quando Deus entra, Ele entra para fazer acontecer. Então não questiona, não murmura, passe mais rápido pelo processo. Tem gente que entra ano e sai ano, pastora, e não sabe passar no processo. Temos que passar rápido. Por mais que José andou 14 anos no processo, mas ele não perdeu tempo. Ele não perde tempo, porque ele sabia que o Deus dele era com ele. Mas pensa você, acordar de manhã cedo, na casa de papai, com a jaqueta da moda, porque a Bíblia fala que ele tinha uma jaqueta diferenciada, na caminha diferenciada, o tênisinho da moda. E aí quando dá no final do dia, aquele menino que entende que Deus tinha um sonho para ele é jogado num buraco, numa cisterna. Aí ele está com fome, ele está com frio, roubaram a jaqueta dele, ele é traído. Como é duro ser traído, né? Ele é traído, ele chora, ele está com medo, e os irmãos o vendem, e ele é vendido, e de repente ele olha assim e vê o sonho dele todinho indo por água abaixo. Nunca mais o sol, a lua, as estrelas vai se prostrar diante de mim, porque ninguém nem sabe mais que eu existo. E aquele menino está indo para onde, igreja? Ele está indo rumo ao Egito. Meu Deus, ele foi governador de onde? Ei, você não está na contramão. Se você estiver com Deus, você está no caminho certo. Ei, você pode até pensar que está se afastando da bênção, você pode até pensar que está se afastando do propósito, pode dar tudo errado lá fora no seu pensamento, mas se você estiver com o papai, você está no caminho certo. Aleluias. Peça o Espírito Santo para lhe guiar. Deixa o Espírito Santo ser teu guia. Muitas coisas, igreja, eu já vou falar para você, você não vai entender, e não é para entender mesmo não, porque quando eu resolvo adorar, eu passo de forma mais fácil. E ele chega no Egito, ele é comprado por um homem, de repente a vida dele se transforma de novo, e ele vai para a casa de Potifar, porque o Senhor começa a ensinar processos a ele, de administração, processos de como o Egito funciona. E no momento em que tudo está acontecendo, levanta-se uma calúnia contra aquele menino, e um dia, ele está aqui governando já na casa de Potifar, ele se vê dentro de uma prisão. Ô igreja, é até para desviar. Se não tiver raiz, desvia. Se não tiver raiz, não fica na presença não, igreja. Porque como é que eu começo as coisas a acontecerem de novo? Deu tudo errado na casa de papai, eu chego aqui e começa a dar certo, daqui a pouco eu estou dentro da prisão. Só que era necessário o processo de Deus acontecer. Então quando chega bênçãos e bênçãos vai embora, chega bênçãos e bênçãos vai embora, chegam bênçãos e bênçãos vai embora, não se frustre. Quem não pode ir embora é o abençoador. Quem não pode ir embora é o abençoador. Acabou.
Eu não quero viver de bênçãos isoladas. Eu vou finalizar a mensagem, depois a gente volta, né, pastor? E aquele menino vai para a prisão, eu vou resumir. 14 anos depois, 13 anos depois, quando ele achava que talvez nada mais iria acontecer na vida dele, mas com um grande detalhe, reinando dentro da prisão. Ei, começa a reinar onde Jesus te colocou. Entenda esse negócio. Jesus te colocou aí para você aprender. Propósitos de Deus não vão se cumprir na minha vida para poder eu passar na cara de ninguém. Propósitos de Deus não vão se cumprir na minha vida para poder eu pisar, para poder eu humilhar, para poder eu maltratar. Ei, somos diferentes. Quando o Espírito Santo entra, nós somos diferentes. Quando José se depara com os irmãos dele na frente dele, ele olha e fala assim: Jesus, meu Deus, eu entendi tudo. E ele olha para aqueles irmãos assim com amor. Eles olham e falam assim: ó, não foi vocês. Igreja, a tua luta não é contra a carne nem o sangue. Às vezes Jesus botou um irmão difícil na tua vida, é para lhe fazer crescer. É um vizinho difícil, é para lhe fazer crescer. É um parente difícil, é para lhe fazer crescer. Nada diminui quem anda com Deus. Tudo tem propósito. Tudo, pastor Fábio. Tudo tem propósito. Ei, enquanto ele olhava para os irmãos com olhar de piedade, os irmãos que não foram escolhidos, Deus preparando uma bênção para livrar o mundo da fome através de José, e eles lá aterrorizados com o que estava acontecendo. Esse homem vai nos matar, esse homem aqui está achando que a gente roubou, porque José preparou uma situação e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Só que como o pecado estava na vida deles, eles não sabiam que era Deus que estava operando. Você está entendendo o peso do pecado? Quando o pecado opera, eu não sei quem opera, e era Deus operando. Só que eles achavam que era Satanás. Eles achavam que era o inimigo apertando eles por conta do que eles tinham feito com José. Você entendeu o coração do diferente? Você entendeu por que eu tenho que ser diferente? Porque a bênção do Senhor vai chegar na sua vida para você fazer o que nenhum outro iria fazer. Deus vai lhe abençoar, porque Deus quer lhe usar. Porque vão olhar assim e falar bem assim: meu Deus, ela cresceu, mas ela é diferente. Porque se a bênção chega antes na vida de José, assim que ele chega no Egito, se ele é colocado no trono, e aí, você acha que ele ia ter todo esse olhar? Você acha que ele ia ter toda essa percepção? Ou ele ia chegar e falar bem assim: Faraó, me dê uma semana. A gente tem 14 anos de luta para frente. Eu só quero uma semana. Para quê? Eu tenho que ali acertar umas contas. Você não voltava na casa de papai não e dava uma surra nos seus irmãos? Você está entendendo? Você não voltava na casa do papai e falava: agora eu sou o príncipe do Egito. Ajoelha todo mundo aí. Só que aonde o nome de Deus vai ser glorificado nisso? Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Permita-se, compreenda, seja diferente. Chama o Espírito Santo para te mudar nessa noite. Amém? Se coloca de pé, igreja. Meu Deus, quem entendeu a mensagem? Quem vai andar conforme essa mensagem? Eu vou fazer uma oração aqui, vou encerrar, já passo para o pastor. Pastor Raimundo, encosta para cá. Ô igreja, você vai falar com teu Deus aí agora,
para que Ele entre na tua vida. E se os teus sonhos não estiver conectado com o céu, que Ele transforme os teus sonhos. Espírito Santo, eu como profeta aqui nessa noite, nesse altar, Senhor, eu quero liberar uma palavra na vida da tua igreja. Que o teu Espírito Santo possa entrar, possa tocar, possa transformar os sonhos de cada um. E que todos venham compreender, Pai, a forma que o Senhor trabalha. Eu venho repreender todo laço, toda investida de Satanás na vida deles. E eu abençoo a cada um em um nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Aleluia!